Tudo começou em um dia ensolarado comum, quando Joanne, moradora de um tranquilo subúrbio, decidiu arrumar seu quintal sem graça e notou algo estranho debaixo dos velhos arbustos na beira do terreno. À primeira vista, parecia uma pedra redonda comum, mas, ao examinar mais de perto, ela começou a adquirir contornos estranhos. A curiosidade falou mais alto e Joanne decidiu investigar o achado. Ela estendeu a mão para a pedra e sentiu um leve formigamento nos dedos, como se uma corrente elétrica percorresse sua pele. Quando Joanne afastou a grama, descobriu que sob a pedra havia algo mais, um pequeno oval cintilante, como uma luz pulsante. Era como descobrir uma nova estrela ou um portal para outro mundo. Um sentimento estranho a invadiu e, incapaz de resistir a essa atração inexplicável, ela deu um passo à frente. Erguendo a mão, Joanne tocou a luz e, de repente, sentiu o chão desaparecer sob seus pés, enquanto o mundo ao redor se transformava em um caleidoscópio brilhante de sons e cores. Seus sentidos estavam aguçados ao máximo, mas ao mesmo tempo havia uma sensação de tranquilidade e mistério. Ela não entendia exatamente onde estava, mas aquilo era emocionante. Diante de seus olhos se estendia um panorama surpreendente. Uma sucessão de colinas cobertas de um verde vibrante e árvores incomuns que pareciam cantar ao vento. Os segundos passavam, mas para Joanne o tempo havia parado. Ela compreendia que havia feito uma descoberta do tipo com que pessoas do mundo inteiro sonham. A questão era o que fazer a seguir. Essa descoberta poderia mudar absolutamente tudo o que ela sabia sobre o mundo. Quais seriam as consequências para sua vida habitual e talvez para toda a humanidade? O portal no jardim. Os primeiros passos em um universo desconhecido. Assim que cruzou o limiar do ambiente luminoso, Joanne sentiu o ar mudar. Era como se ela tivesse entrado em um mundo completamente diferente. Uma brisa suave envolvia seu rosto, trazendo aromas que não poderiam existir em seu mundo. Em frente, entre árvores desconhecidas, ela notou flores vibrantes que nunca haviam enfeitado seu jardim. Curiosamente, tudo ali tinha tons e formas que eram ao mesmo tempo familiares e estranhos. Parecia que cada detalhe desse mundo era, de alguma forma, um reflexo espelhado do seu próprio, mas com uma leve distorção, como se alguém estivesse brincando com os parâmetros de luz e cor. À medida que Joanne avançava, ela percebeu que, ao redor das árvores, figuras humanas, ou melhor, criaturas que lembravam pessoas, apareciam vagamente. Elas a observavam de longe, mas não se aproximavam, como se tivessem medo de ultrapassar algum limite. Joanne hesitou por muito tempo antes de se aproximar, mas então, vencendo o medo, seguiu em frente. As criaturas continuavam observando e havia algo reconfortante em seus olhares. De repente, Joanne ouviu o som melodioso de água corrente e seguiu em direção ao som. Atrás das árvores, revelou-se a imagem de um pequeno riacho, cuja cascata cintilava sob os raios de um sol desconhecido. Sua mente se dividia entre o desejo de explorar esse novo mundo e a compreensão de que precisava voltar para casa. Mas e se este mundo lhe oferecer respostas para perguntas que sempre a intrigaram? Nesse momento, Joanne percebeu que precisava fazer uma escolha: ficar aqui e descobrir a verdade ou voltar e guardar para sempre esse mundo em segredo. Mas e se afinal valer a pena revelar esse segredo? O mundo espelhado, semelhanças e diferenças chocantes. Assim que Joanne cruzou o limiar, ela mergulhou em um mundo que era, ao mesmo tempo, incrivelmente familiar e estranhamente desconhecido. Parecia que ela havia entrado em um reflexo espelhado de sua própria realidade. As árvores ao seu redor pareciam quase iguais às que cresciam em seu mundo natal, mas havia detalhes nelas que as diferenciavam. A casca brilhava com uma luz verde suave e as folhas sussurravam em uma língua desconhecida. Ao longe, podiam-se ver edifícios cujos contornos lembravam sua própria cidade, mas com uma arquitetura que parecia saída das páginas de um romance fantástico. Joanne continuou seu caminho e se deparou com uma trilha que reproduzia perfeitamente o caminho sinuoso de seu jardim. Curiosamente, neste lugar estranho, a trilha era coberta por pedras macias, quase flutuando no ar. A cada passo, as pedrinhas brilhavam suavemente, como se reagissem à sua presença. Esse novo mundo impressionava a imaginação. Ela percebeu que seu reflexo na água de um pequeno lago parecia incomum, como se seus cabelos fluíssem suavemente como um curso d'água, e seus olhos brilhassem com uma luz suave. Avançando mais, Joanne encontrou uma criatura que poderia ser chamada de humana, não fosse pelo suave tom azulado da pele e pelos olhos que emanavam tranquilidade e sabedoria. A criatura, parada junto ao riacho, acenou amigavelmente com a cabeça e estendeu a mão para ela, convidando-a para uma interação. Mas antes que ela pudesse dar um passo em direção a ele, algo ainda mais surpreendente chamou sua atenção. Bem no centro da clareira, cercada por arbustos floridos, havia uma grande pedra estranha semelhante àquela que ela havia encontrado em sua casa. No entanto, essa pedra não apenas brilhava, mas também vibrava no ritmo do seu coração.
Uma percepção tomou conta de Joanne quando ela entendeu que tudo ali não era apenas um reflexo do seu mundo, mas sim uma variação dele, com diferenças mínimas, porém importantes. Esse novo mundo poderia ser aquilo que mudaria não apenas a sua vida, mas também a compreensão do mundo como um todo. Joanne entendia que esse mundo parecia convidá-la a explorá-lo, a desvendar seus segredos e, talvez, encontrar nele algo maior do que ela poderia imaginar. Borboletas e furacões, como pequenas mudanças, podem transformar a nossa realidade. Ao se transportar para essa nova realidade, Joanne não conseguia deixar de pensar na teoria do efeito borboleta, pois até mesmo a menor mudança aqui poderia abalar o mundo que ela conhecia até os alicerces. Ela sabia que qualquer interação com esse universo poderia desencadear uma reação em cadeia, cujas consequências seriam impossíveis de prever. Um desses momentos aconteceu quando ela viu uma pequena criatura, parecida com uma libélula, pousar em seu ombro. Suas asas brilhavam com todas as cores do arco-íris e cada vibração parecia um pequeno acorde musical. Joanne passou delicadamente o dedo pelas costas da criatura e, de repente, o ar se encheu de uma estranha vibração. Tudo ao redor, parecia, silenciou em expectativa. Ao retornar ao seu mundo, ela percebeu que o céu havia adquirido um leve tom violeta que nunca antes notara. Apenas um toque naquela criatura misteriosa provocou mudanças em seu próprio mundo. Talvez fosse essa a essência de tudo. O entrelaçamento caótico de duas realidades, cada uma influenciando a outra. A criatura, que retornou junto com ela, parecia satisfeita com o novo ambiente. Ela tornou-se parte de seu jardim, acrescentando-lhe seu encanto e mistério. Ela percebeu que muitas mudanças poderiam passar despercebidas, mas ainda assim ter consequências enormes. Joanne estava à beira de novas descobertas sobre a natureza das mudanças e seu impacto no entorno. Seus novos conhecimentos poderiam mudar não apenas sua percepção, mas também influenciar globalmente ambos os mundos. A questão permanecia: até onde iriam essas mudanças e qual seria seu efeito final? O entrelaçamento dos mundos, consequências inesperadas de ações impensadas. Enquanto Joanne tentava entender como a interação com essa outra realidade poderia afetar seu próprio mundo, ela se deparou com mais uma coisa que antes não havia notado. Em sua terra natal, no quintal de sua casa, começaram a crescer plantas que nunca estiveram ali antes. Essas novas espécies de flores se destacavam por tons vibrantes e exalavam um aroma doce, que atraía insetos migrados do universo paralelo. Parecia que a fronteira entre os mundos havia se tornado mais permeável, e pequenos elementos começaram a vazar de um para o outro. No entanto, essa não foi a única mudança. Joanne percebeu que sua voz soava diferente de antes quando tentou conversar com seu vizinho. Ele a olhou surpreso e fez uma pergunta. Ele expressou preocupação de que sua fala parecia um pouco incomum, como se um outro sotaque ou entonação escapasse de seus lábios. Ela percebeu que a influência do outro mundo estava gradualmente afetando não apenas a flora, mas também a si mesma. Talvez isso fosse consequência de sua permanência no universo paralelo e da interação com seus habitantes. Ao mesmo tempo em que essas mudanças ocorriam, Joanne começou a notar que suas coisas e objetos favoritos mudavam de lugar de maneira estranha. Por exemplo, os livros na estante de repente ficavam em uma desordem caótica, embora antes sempre estivessem perfeitamente organizados. Isso a levava a pensar que as conexões entre os mundos poderiam se tornar perigosas se não fossem controladas. O desejo de saber mais sobre esse novo ambiente ficou ainda mais forte. Joanne percebeu que era necessário planejar cuidadosamente suas ações e decisões para não causar danos irreparáveis tanto ao seu mundo quanto ao novo universo. Ela também entendeu que o conhecimento e a cautela são os principais aliados nessa jornada complexa e fascinante. A conexão entre os mundos, descobertas incríveis e suas consequências. A imersão contínua de Joanne na exploração do novo mundo levou a descobertas inesperadas, que poderiam mudar a compreensão sobre o universo. Um desses momentos aconteceu quando ela descobriu que, no universo paralelo, o tempo passava em uma velocidade diferente. Ela percebeu que seu relógio, deixado sobre uma pedra perto do portal, marcava um horário diferente quando ela voltava. Essas discrepâncias temporais levantavam questões importantes sobre a interação entre os mundos e sua influência mútua. No entanto, as descobertas de Joanne não se limitavam apenas ao fluxo do tempo. Logo, ela descobriu que os sons que trazia do mundo paralelo, o sussurro das árvores, as melodias do vento, tornavam-se mais nítidos e intensos em seu próprio mundo. Esses sons, como melodias, atravessavam o éter e despertavam emoções extraordinárias em quem os ouvia. Certa vez, enquanto passeava por seu jardim, Joanne teve uma revelação. Essas melodias abriam uma porta para uma nova forma de perceber a realidade. Logo, Joanne chamou a atenção de cientistas interessados em sua descoberta. Eles vieram com equipamentos para medir as mudanças que ocorriam em sua casa. Eles começaram a registrar anomalias, explosões de energia e mudanças de temperatura, o que indicava perturbações no tempo e no espaço.
Os cientistas viam nisso uma oportunidade de estudar a interação entre mundos e tentar entender se essas energias poderiam ser usadas para melhorar a vida na Terra. A cada nova descoberta, a questão das consequências tornava-se cada vez mais relevante. Surgia um dilema: valeria a pena revelar esse novo conhecimento à humanidade ou seria melhor mantê-lo em segredo? John entendia que suas ações poderiam desencadear uma cadeia de eventos que ninguém seria capaz de controlar. Mas a curiosidade e o desejo de explorar a impulsionavam adiante, abrindo caminho para o desconhecido. Apesar dos riscos, Joan continuou sua pesquisa, ciente de que suas descobertas poderiam mudar não apenas sua própria vida, mas também o futuro de toda a humanidade. Essa conexão entre mundos, como ela compreendia, poderia se tornar a chave para um novo entendimento da realidade. Leis interdimensionais. Como se adaptar à nova ordem? À medida que Joan continuava a explorar o novo mundo, ela gradualmente percebia a necessidade de seguir certas leis interdimensionais que ajudariam a se adaptar às novas condições. O primeiro passo foi criar um mapa da região para determinar os limites e os caminhos seguros pelos quais seria possível transitar entre os mundos. Ela marcou no mapa as áreas onde a materialização de objetos do seu mundo causava as maiores mudanças. Isso ajudava não apenas a evitar perigos potenciais, mas também a compreender os padrões de interação entre ambos os universos. A próxima etapa foi observar as mudanças biológicas que ocorriam em seu estado físico. Joan percebeu que sua pele adquiriu um leve tom iridescente após uma longa permanência no universo paralelo. Esse fenômeno chamou a atenção dos médicos, que começaram a monitorar seus biomarcadores, registrando alterações no DNA. Os médicos sugeriram que a radiação do portal poderia ter causado mutações capazes de abrir novas possibilidades para o estudo da adaptação humana a condições extremas. Joan também desenvolveu um sistema de sinais para se comunicar com seres do mundo paralelo. Ela criou sinais simples de luz e som, que permitiram estabelecer contato e trocar informações sem risco de mal-entendidos. Esses métodos de comunicação mostraram-se úteis e ajudaram-na a fortalecer a confiança, o que se tornou um aspecto fundamental de sua interação com outros mundos. À medida que se adaptava à nova ordem, Joan percebeu que suas descobertas precisavam ser protegidas de interferências externas. Observações secretas sobre o comportamento de pessoas e animais em seu mundo mostraram que as mudanças podem afetar tanto a psicologia quanto o comportamento. Ela percebeu que até mesmo pequenas intervenções podem ter consequências imprevistas. O processo de integração das leis de dois mundos tornou-se não apenas um desafio pessoal para ela, mas também uma causa comum para aqueles que estavam ligados às suas descobertas. Joan decidiu que o conhecimento e a compreensão seriam seus principais aliados nessa jornada desconhecida. Ela assumiu a responsabilidade de manter o equilíbrio entre os mundos, ciente de que esse era um passo para criar uma nova era de cooperação e entendimento mútuo. O conhecimento que ela acumulou poderia se tornar a base para uma existência mais harmoniosa da humanidade e do novo universo. Reação da sociedade: pânico ou um novo estágio de desenvolvimento? A notícia da descoberta de Joan rapidamente se espalhou pelas áreas vizinhas, provocando tanto discussões acaloradas quanto medo nas pessoas. Alguns viam nisso um presságio desfavorável, temendo que o fenômeno desconhecido pudesse levar a consequências catastróficas. Ao mesmo tempo, outros sentiam um entusiasmo inexplicável ao pensar em uma nova etapa de desenvolvimento que poderia mudar suas vidas para melhor. O pânico tomou conta de alguns moradores que se preocuparam com a segurança de suas famílias, supondo possíveis ameaças vindas do universo paralelo. Alguns até começaram a construir abrigos ou buscar maneiras de se proteger dos perigos imaginários vindos do portal. No entanto, em meio à onda de preocupações, houve aqueles que viram nessa descoberta enormes perspectivas. Eles esperavam que o portal pudesse abrir acesso a novas tecnologias e conhecimentos que poderiam melhorar significativamente as condições de vida atuais na Terra. Essas pessoas começaram a se unir em pequenos grupos, buscando estudar esse fenômeno e apoiar Joan em suas pesquisas. O interesse deles era alimentado não apenas pela sede de novos conhecimentos, mas também pela possibilidade de se tornarem pioneiros na exploração do desconhecido. Começaram a surgir discussões públicas, nas quais eram debatidas tanto as ameaças potenciais quanto as vantagens da interação com o universo paralelo. Surgiram opiniões de que a descoberta de Joan pode se tornar não apenas um desafio, mas também uma oportunidade para toda a humanidade desenvolver e aprimorar suas capacidades de adaptação e sobrevivência. As pessoas olhavam com curiosidade para a nova possibilidade que poderia mudar suas vidas para sempre. Esses acontecimentos provocaram uma série de mudanças sociais, despertando o interesse pela ciência e pela pesquisa. Aumentou o número de estudantes que escolhiam as ciências naturais nas universidades, na esperança de, no futuro, participar do estudo de mundos paralelos.
Foi o início de uma nova era, uma época em que a sociedade foi forçada a reavaliar seus fundamentos, questionar dogmas habituais e começar a buscar ativamente respostas para as questões que surgiam. Assim, a reação da sociedade à descoberta do portal foi variada. O pânico coexistia com a esperança, mas uma coisa era evidente: o mundo não podia permanecer o mesmo. As pessoas estavam à beira de uma nova era e a reação de cada uma delas poderia ser a chave para determinar o futuro não apenas de seu mundo, mas de todo o universo. Cientistas e governo. Quem assumirá o controle do portal? Os rumores sobre o portal no quintal de Joan chegaram não apenas ao público, mas também aos mais altos escalões do poder. Logo chegaram representantes do governo interessados em estudar o novo fenômeno. Os serviços de segurança começaram a instalar cercas ao redor do terreno de Joan, buscando proteger o portal de olhares curiosos e garantir a segurança. Cientistas de diversos institutos de pesquisa foram convidados para estudar o portal e seu impacto na realidade deles. Eles instalaram equipamentos de laboratório para medir energia e outros parâmetros físicos, a fim de entender como o portal funciona e se é possível controlá-lo. Os cientistas envolvidos no projeto mergulharam no estudo do portal com enorme entusiasmo. Eles começaram a registrar as mudanças na atmosfera ao redor dele, analisando os dados recebidos dos sensores. Equipes de especialistas de diversas áreas concordaram que o estudo do portal pode abrir novos horizontes para a ciência, incluindo possibilidades de deslocamentos interdimensionais e novas fontes de energia. No entanto, a questão de quem controlaria o portal permanecia em aberto, já que o governo buscava mantê-lo sob seu domínio, temendo vazamento de informações e uso descontrolado. Enquanto isso, surgiram também disputas sobre o status jurídico do terreno de Joan. Algumas organizações expressaram a opinião de que as terras onde o portal está localizado deveriam pertencer ao Estado e estar sob sua jurisdição. Joan, por sua vez, buscava manter o controle sobre a propriedade, afirmando que a descoberta foi pessoal e que ela tinha o direito de participar das pesquisas. No final, foi alcançado um acordo de cooperação que permitiu a Joan interagir com grupos científicos, oferecendo suas observações e ideias. Em meio a esses acontecimentos, o governo começou a considerar o uso potencial do portal para fins militares ou econômicos. Foram iniciados os planos para utilizar o portal em deslocamentos estratégicos e na extração de recursos raros do mundo paralelo. Essas intenções causaram preocupação no público e na comunidade científica, que temiam que o uso descontrolado da tecnologia pudesse levar a consequências catastróficas. Assim começou a luta pelo controle do portal, símbolo de novas descobertas e de um mundo em transformação. Joan e a sociedade foram envolvidos nesse processo, percebendo que suas ações poderiam determinar o futuro da interação com outra realidade, o futuro das relações. Como viver quando um universo paralelo está tão próximo? Com a abertura do portal no quintal de Joan, surgiram possibilidades completamente novas para estudar as relações com o universo paralelo. As pessoas começaram a refletir sobre como viver quando uma realidade dessas está tão próxima. Em primeiro lugar, surgiu a questão da segurança. De que forma é possível se proteger de possíveis influências e quem irá controlar a interação entre os mundos? A comunidade científica e o governo uniram esforços para desenvolver sistemas de segurança e controle capazes de garantir a existência estável de ambos os mundos. Foram criadas comissões para estudar as interações interdimensionais que tentaram estabelecer novos protocolos. Enquanto algumas pessoas buscavam explorar e compreender o novo universo, outras começaram a criar suas próprias teorias e suposições sobre sua influência na realidade conhecida. Ideias sobre a possibilidade de viagens e o uso de mundos paralelos para melhorar as condições de vida na Terra tornaram-se populares. As pessoas discutiam com entusiasmo a possibilidade de dominar novas tecnologias e trocar recursos entre os mundos. Logo surgiu um movimento que defendia a cooperação pacífica e a troca de conhecimentos. Eles viam no universo paralelo não apenas uma fonte de novas oportunidades, mas também um potencial parceiro para o desenvolvimento e o crescimento. A implementação de novas tecnologias e abordagens para a interação tornou-se o principal objetivo de muitos entusiastas que buscavam construir uma ponte entre os mundos. A sociedade começou a perceber que o universo paralelo poderia desempenhar um papel fundamental em seu futuro, transformando-se de algo desconhecido em um aliado confiável. À medida que as informações sobre o universo paralelo se espalhavam, as pessoas começaram a se acostumar com a existência de outro mundo, e isso passou a fazer parte do cotidiano. Elas passaram a enxergá-lo como parte do patrimônio comum da humanidade, exigindo uma abordagem responsável e respeito. Este é o início de uma nova era, quando o universo vizinho deixou de ser uma ameaça e se tornou uma fonte de novas descobertas e oportunidades. As pessoas entenderam que o universo paralelo, estando tão próximo, pode se tornar a chave para uma convivência mais harmoniosa e para o desenvolvimento.